Muito boas-vindas ao 8º episódio do Pode Conectar com Elas. Hoje nós estamos com um convidado super especial, super abençoado, para não perder esse gancho. Episódio abençoado. Isso aí. É justamente. Vamos colocar lá, Ruggeri, episódio abençoado. É, bem isso. Então, antes de mais nada, Padre Alan, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Sabe por que a gente está rindo, gente? Porque a gente já está conversando muito antes do episódio começar e a gente está se escangalhando de rir. Isso que é muito legal, porque aqui a gente conversa tudo com naturalidade, a gente respeita a identidade. E é muito bacana você aqui, eu já falar isso de antemão, eu não tinha preparado antes de te apresentar, que em 10 minutos que a gente está conversando aqui, o quão leve e o quão... eu não vou usar essa palavra, porque não é essa que eu posso usar, mas eu vou usar. O quão normal. Legal isso. Quão porque normal. O padre é alguém normal, né? Sim. Isso aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica, né? Então, muito obrigada, de coração. Eu que agradeço, Flavi. Uma Mesmo. alegria estar aqui com vocês, viu? Obrigada, padre. Então, boa noite, Dani. Boa noite. Tudo Boa bem? noite, padre. Boa noite, Boa Carlos. noite, Dani. Boa noite, Carlinha. Boa noite, Flavinha. Boa Tudo noite, bem aí? padre. Boa noite, cara. Tudo ótimo. Então, vamos lá. Então, Tá vamos tão lá. bom que eu não quero que acabe. Eu também não. E nem começou. Inimigos do fim, hein? Inimigos do fim, isso aí. esse episódio aqui com a gente. Deixa eu, então, apresentar, né? Padre Alan Rodrigues Souza da Silva. Ele nasceu em 1984, lá em Caxias, bem pertinho daqui. Mas ele é criado em Petrópolis. Em janeiro desse ano, ele recebeu o título de cidadão petropolitano, e eu acho mais do que justo. Ele é formado em teologia, filosofia. Ele está terminando agora o doutorado, né, na UCA, que é a Universidade Católica Argentina. 15 anos de padre, atualmente pároco da paróquia São Sebastião, aqui no Carangola. Que currículo extenso e tão novo. Parece até a outra entrevistada, a nossa Carol, né? É mesmo. E isso é muito engrandecedor, assim, né? Ver, né? A gente sabe que os padres estudam, né? E é uma premissa, e eu acho isso sensacional, né? Até por tudo, né? Por tudo que vocês fazem, e às vezes até a gente nem sabe o tanto, né? Atrás dos bastidores. E eu vou começar com a seguinte pergunta, mas que foi uma observação hoje, que quando eu vi o seu áudio que ele enviou para a gente, né, explicando quem ele era, fazendo ali, porque a gente sempre pergunta, quem é o convidado, né? É uma biografia. Ele falou assim, pode ser que ele não tenha percebido, depois ele vai ouvir de novo. Meu nome é Padre Alan. Meu nome é Padre Alan. E aí eu, com menos de 5 segundos de áudio, eu falei... Eu acho que ele nem se deu conta que ele falou isso. E aí, se deu conta? Não. E eu falei que, né? Então, assim, quando eu digo, no caso, né? Meu nome é Padre Alan. Eu vou deixar você explicar e depois eu te digo A sua percepção. Justamente. Para não, né? Influenciar na resposta. Justamente, é isso aí. É, porque para mim o sacerdócio, depois que a gente se ordena padre... O sacerdócio parece que entra a nossa essência. É como que algo que acoplou na minha existência e a gente não consegue mais separar disso. Então, eu tenho a sensação, assim, eu sou padre tomando banho, eu sou padre na piscina, eu sou padre de sunga, eu sou padre de batina, eu sou padre, quando alguém pergunta o seu nome. Em qualquer instituição, eu vou no Detran tirar minha carteira. Esse nome, por favor, Padre Alan Rodrigues. Então, não consigo mais tirar isso. Mas todos são assim? Todos os padres? Eu creio que sim. Eu nunca conheci alguém que se apresentasse com o nome... Apesar de que eu trabalhei na Argentina, e na Argentina não é essa cultura. Lá não há a cultura mais secularizada que aqui no Brasil. Então, na Argentina, para o argentino, o padre é alguém da sociedade. Não tem essa ligação sagrada que o brasileiro tem do padre, né? De chamar de senhor, de colocar o pé na frente, padre, né? Lá na Argentina, não. Lá era o Alan, tá? Que, por sinal, era cura, era padre, e também professor na universidade. Ele prof. Na universidade eu era prof e na paróquia eu era cura. Na sociedade eu sou o Alan. Aqui no Brasil a gente tem uma ligação mais sagrada com essa imagem, né? Então, padre está até nos documentos. Às vezes eu tenho que me corrigir para um documento de identidade não colocar o P na frente, entendeu? E quando, né, eu ouvi o áudio, eu falei, caramba, até que ponto é justamente isso? É tão intrínseco, é tão já inato.
e que você não perceba. E eu vi de uma forma muito interessante, porque é justamente o que você falou. Você é padre 100% todo dia, o dia todo. O dia todo. E isso é muito interessante, porque muitas das vezes a gente fala, por exemplo, a Flaviane, mãe do Frederico, a Flaviane, esposa de tal, a Flaviane de tal trabalho, a Flaviane, filha de alguém, né? A gente tem essas correlações às vezes, né? E você falou Padre Alan. Interessante, porque quando você fala, eu sou mãe de, eu tenho 1,70 m, 1,75 m, da cor tal, nascida tal, a gente na filosofia chama isso de características acidentais. Acidentalmente, você é mãe do Frederico, poderia ter sido mãe do Paulo ou do Joaquim. São acidentes. Na filosofia, a gente chama acidente e substância. Por exemplo, isso aqui, substancialmente, é uma mesa. Acidentalmente, ela é cor marrom. É o adjetivo que caracteriza a mesa, a substância. Para nós, o sacerdócio não é um acidente, é a substância do nosso ser. Tá coladinho com o ser. Não tem como partir agora o Alan e o padre. Embora, é bem difícil isso. Tem pessoas que falam para mim assim, a gente quer fazer uma partilha, vamos fazer uma resenha, vamos fazer um sextor? Tem como deixar o padre e vir só o Alan? E aí? E aí? Eu falei isso pra ele no meu aniversário. Padre, o Alan Não, tá todo mundo precisando fala de isso. folga. O Alan, o homem que habita em mim... Sim. Porque eu não tenho duas naturezas, ao contrário de Jesus. Ele é Deus e homem. Eu só tenho a natureza, eu sou humano. Né? E aí um humano que acoplou nessa existência aqui o sacerdócio. Mas, de vez em quando, o homem Alan realmente precisa dar uma relaxada, botar o pé pra cima. Isso. Isso sim. Isso. Eu preciso falar com meus amigos e com amigo, o papo é super normal, sem papo de padre. Né? Lamentavelmente, não gosto de cerveja, mas não há problema nenhum. Que eu saísse com os amigos para tomar alguma coisa, entendeu? E aí sim, o Alan pode se expressar mais, é tipo assim, deixa o sacerdócio descansar um pouquinho. Né? Sim. Até porque também, e aí é o lado, né, curioso, que quando você falou, meu nome é Padre Alan, e ao mesmo tempo eu acho que talvez é tão intrínseco que, como tudo na vida, tem um lado, né, os dois lados, até que ponto você está tão imbuído de tantas atividades, de tanta coisa, de tanto, né, Responsabilidades. enquanto padre, que você às vezes talvez nem tenha esse momento de vou colocar os pés para cima, vou fazer uma resenha, né? Então, a gente vive num mundo tão acelerado, tão tudo, né? E você é tão jovem e né, a resenha que a gente estava fazendo aqui hoje, eu perguntei, eu te chamo de você ou de senhor? E você na hora, você. Eu falei, que bom. Não por mal, mas porque aproxima ainda mais. Sim, tira a formalidade, Sim, né? sim. Eu acho que pode haver muito respeito sem formalidade. Claro. Porque as pessoas pensam que só há respeito se há formalidade. Não, eu tenho muitas pessoas que eu respeito muito, mas de forma informal. Né? Não é o senhor que transforma o respeito. É a última, antes de vocês fazerem. E isso é a última observação. Só ela quer conversar com ele. Não, já eu vou Não, até chupar Já anotei. Ele tá do meu Pega aí, lado. pega a Jujuba. Quero nem saber, problema é de vocês. A idade de Jujuba é só dele. Muito Só dele obrigado que pela ele ama, caridade, Jujuba. compadre. Será recordado no seu juízo final. Aleluia. Fica Eu com a recebo. segunda também. Fica com a segunda. Que isso, cara? Né? Isso é interessante porque eu acho que quanto mais, né, uma das coisas que vão muito para mim é você ser natural. É claro que a gente sabe que aqui a gente tem, né, comportamentos, né, a gente não pode ser o tempo todo livre e tal, mas trazer naturalidade no dia a dia, isso é maravilhoso, porque você tem que ficar rígida e né, isso é muito cansativo, né? E você já mostrou desde o primeiro momento que não, porque talvez tenha que ter esse, né? E você não distancia. Não, eu não tenho essa preocupação de impor esse respeito dessa forma. Dessa forma, isso aí. Dessa forma. O respeito é uma conquista, não é uma imposição, e a gente conquista na informalidade. A gente demonstra a nossa autoridade, os nossos valores inegociáveis, porque por mais que eu tenha 375 dentes só na parte de cima, todo mundo fala isso, né? E de riso fácil, mas assim, as pessoas não entendem que eu não dialogo com meus valores. Então tem gente que quer ultrapassar um limite que não se transpõe, né, intransponível, e aí não, né, mas assim, quando a pessoa ela tem os mesmos valores, nossos mesmos princípios, é informalidade. Acho que isso aproxima mais. Eu acho que isso é uma ferramenta de aproximação. Perfeito. Adorei. Então tá, né? Vou passar agora aqui a palavra. Então, vou fazer minha humilde pergunta. Pega a palavra. Pega a palavra. Vai chamar minha senha É ali, isso aí. né?
Padre, como foi a decisão de virar padre, se tornar padre? Boa pergunta. Seguir o sacerdócio. O apóstolo Paulo fala que a gente já foi chamado antes da criação do mundo, ou seja, eu acredito que o chamado vem com a gente já desde criança. O chamado, mas a gente descobre esse chamado, né? Como vocês são mães e sentiram o chamado à maternidade com o tempo, mas já nasceram. Eu tenho certeza que vocês pequenininhas já brincavam com a boneca, né? E se tornaram mãe da boneca, né? A minha vocação, ela vem à tona aos 16 anos. Eu sempre fui uma criança diferentona das outras. Na catequese, por exemplo, a tia perguntava, então, o que Jesus disse? Né? Se é aquele primeiro que tem a resposta para tudo. E eu fiz catequese aqui no Humberto Rovigatti, um bairro aqui perto do loteamento ali, né, de Samambaia, e morando no meio da serra. Então, eu era uma criança Caramba. que domingo, eu aos 9 anos de idade, pegava 2 ônibus sozinho. E eu saía do meio da serra às 5h30 da manhã, ainda estava escuro. E uma estradinha ruim, Uma né, estrada também. ruim, Sim. poucos ônibus. Fazia Russo. amizade com o trocador, porque eu não tinha dinheiro de passagem. Minha mãe falou, eu não tenho dinheiro de passagem. Como é que você vai fazer catequese? Então eu ia Passava dando... debaixo da roleta? Eu dava uma volta no trocador, pequenininho. Ia na conversa, né? Tinha conversa. É, aí. falava, espera aí que eu vou passar por aqui. Chegava no meio, assim, ia na roleta ali conversando, porque antes tinha roleta, né? Não tinha como você passar, né? E aí depois, quando chegava no ponto final, ele deixava, não, pula aí. E 2 anos assim, fiz catequese. E aí, na catequese, já era uma criança que manifestava algo diferente. A catequista só falava com minha mãe que era uma criança diferente. Minha mãe nunca entendeu esse diferente, o que ela estava querendo significar. Um monte de coisa na cabeça da minha mãe, né? O que é esse diferente, né? Ele tem algum transtorno? Ele tem alguma tendência? O que é o diferente, né? Mas depois que veio à tona, aos 16 anos, processo normal de todo adolescente, namorar, escola, né? Bagunça de escola. Aos 16 anos, eu estava namorando ainda, e eu fui fazer um curso de teologia com 16 anos. Eu senti uma paixão por saber. Na escola era o CDF, né? E aí... Aqui também. Aqui também. E aí, nesse curso, aqui em Cascatinha, no curso, o padre me observou. Ele era o formador do seminário, ele falou, sentou do meu lado e falou, você não gostaria de fazer encontro vocacional? Eu falei, o que é isso? Enquanto vocacional, você vai no seminário uma vez por mês, e aí você descobre a tua vocação. Eu falei, não veio com esse negócio de padre pra cima de mim, não. Eita. Não, mas por via das dúvidas me deu seu endereço, e as cartas começaram a chegar lá em casa. Né? Então, minha mãe vendo cartas de padre chegando aqui em casa, e namorada sabendo que cartas de padre chegando com o namorado dela, aí deu ruim, né? Sua mãe é católica? Minha mãe era não praticante, né? Mas assim, era católica, rezava texto todos os dias, 18 horas. Mas foi difícil para ela aceitar, porque ela tem um histórico também, né? Porque foi criada em colégio interno, apanhando de freira, aquela coisa, aquele internato, né? Aquela imagem religiosa muito agressiva, arcaica, muito né? formal, né? Não tinha aquela aproximação, os padres e as freiras antigamente talvez não tivessem, né? O conhecimento, A gente né? não pode também generalizar, mas muitos tinham essa imagem muito rigorosa, né? E transferiam isso. Então, aquela coisa de palmatória de convento. Imagina, a mãe dela morreu, ela foi colocar no colégio internato, já não teve amor de mãe. E aí, apanhando em colégio internato, das meninas e das freiras. Então, a minha espiritualidade ressuscita também, né? Essa infância ferida com religião. Então, acho que, né, meu sacerdócio também, de certa forma, vem curar isso dela. Muito né? bom. Mas o choque foi inevitável. Houve choque. Minha mãe era aquela que não vai na missa esse domingo, porque ela sabia que a única coisa que eu gostava de missa. Eu era um garoto que não gostava de videogame, não gostava de pipa. Gostava de nada, só gostava de estudar em missa. Então, era o meu castigo não ir à missa. Olha. Então, ficou muito pujante, assim, uma hora que não conseguiu calar. Essas cartas chegaram, eu falei, eu quero lá conhecer como é que é. Quando eu entrei no seminário... Aquela casa religiosa, aquele convento, aqui Correios, né? Aquele Foi no casarão seminário. rosa. Qual ano que foi? Ano 2000. Quando eu entrei no seminário, subi aquela rampa, entrei no seminário, aí Lá tem é um lindo, Cristo enorme com os braços abertos assim, eu entrei debaixo do braço dele e ali vieram todas as respostas. Era isso. Nasci para Tô isso. no lugar certo. Não teve dúvida. Aí foi chegar em casa e revelar. E aí foi muito dolorido para minha família, né? Foi difícil para eles entenderem. E nessa fase estava namorando? Aí eu já tinha terminado. Aham. Eu já tinha terminado. E você é filho único? Não, eu sou o terceiro, eu sou o mais novo. Tá. Tenho uma mais velha, de 51, o meu irmão 41 e eu 40. Ah, tá próximo, né? É, bem próximo, é meu irmão.
É quase gêmeos, né? Nós ficamos 8 dias com a mesma idade. Eu imagino, né? Porque geralmente quando é assim, Agora, nesse momento, aquela observação que você falou sobre o nome, né? Meu nome é Padre Alain. Isso vem também, muitas vezes, lá de trás, quando o catolicismo entrou no Brasil, essa coisa do nome, né? É o padre do brasileiro se apegar tanto. Será que foi isso? Né? Porque as pessoas aqui não tinham, Tem influência cultural também. Tem a influência, né? Porque as pessoas não tinham uma religião. E aí chegaram, né, colonizando cultural. E chegaram, né, para passar toda a parte da igreja para a população. Acho que, como é caloroso, acabou se apegando a isso também, né? É o padre. Porque, para a gente, o padre, pelo menos para mim, tá? Padre, para mim, é uma figura que eu olho assim, sabe aquela que você se sente bem? Eu só não me senti bem uma vez com um padre. Não vou falar o nome para não dar fofoca na paróquia. Eu não sou fofoqueira. Mas eu digo assim, os outros... As tretas. Os outros padres, que eu posso falar em números aqui, até o padre Zé Maria, que era do seminário, ficou muito... Não sei se ele está à frente ainda. Já quantos padres... O falecido Padre Quinha, como me ajudou. Tricolor. A irmã Glória. Meu padrinho, o Padre Quinha, o Padre Francisco, os dois são minha paixão. A irmã Glória, a falecida irmã Glória, como me ajudou quando eu fui discriminada, né, na igreja, e ela me pegou, ela e o Padre Quinho. Então, eu tenho histórias boas com padres. Então, a minha visão de padre, eu acho que é a mesma visão do brasileiro que você falou. É o calor, é a benção, se sentir abençoado. Isso eu tenho com o padre. Essa espiritualidade está muito forte. O brasileiro é alguém muito religioso. Então, eu pensei, né, que era só comigo, viu? Então, eu não... O brasileiro é muito religioso, é muito religioso. Isso é bom. Isso a gente não pode, tem que ser religioso, né? Mas saber ser religioso, que tem muitos que falam que são, e que na verdade não fazem a outra parte, né? Que tem que ser feita. Sim, verdade. Isso tem muito todas as religiões, não vou falar só no catolicismo, mas tem. O desequilíbrio está presente esse também, né? Não só no Brasil, no mundo, né? Tá todo mundo polarizado, né? E realmente hoje a religião se tornou palco de guerra, palco político. Sim, muito. Né? Lamentável, porque não é o papel da espiritualidade, né, do cristianismo e de outras espiritualidades também, é ensinar o ser humano a convivência no plano dele, né? Falando assim, nessa linguagem, né? Nesse plano. É até uma linguagem meio espírita essa, né? Esse plano e outro plano. Mas para a gente aprender a viver socialmente. Deveria ser o papel de toda a religião, mas não é o que tem acontecido, lamentavelmente. Né? Se torna um lugar de palcos, de brigas, de acusações, de egos religiosos. Sim, isso. Sim, né? Entre, às vezes, também, né? É isso aí. Mas... Agora, uma pergunta que eu quero fazer. O que o senhor... Vou falar senhor, que acaba saindo sem querer. Você. O que você acha sobre uma mulher ou um homem que já casaram na igreja? Eles podem participar da igreja efetivo? Foram casados e separados. Segunda união, você diz. Segunda união. Você acha que tem um tempo para vir ou não? Não, eles não podem participar de frente à igreja. Não tem como. Hoje a igreja está muito aberta, graças a Deus, a uma realidade que a gente chama de nulidade sacramental. O que é isso? Claro que isso não acontecia antigamente, né? Era uma vez só. Inclusive, deveria ser lamentável que os casamentos de contrato antigamente, né? Que meu filho vai casar com tua filha e eles não tinham nem liberdade de escolher, eram casados, inclusive casados uma vez só, nem havia separação, né? Se vivia mal a vida toda, mas só podia separar. Hoje a igreja ela entende que muitos fatores podem contribuir numa escolha errada. Entendeu? E ela não condena isso para sempre. Na verdade, nessa vida, nada é condenável para sempre. Enquanto há tempo de mudança, inclusive. Né? Inclusive, de eu aprender que eu me equivoquei numa escolha. E ela entende que fatores psíquicos ou transtornos podem fazer com que alguém se case errado. Por exemplo, suponhamos um caso de alguém que sofre em casa com um pai agressor, mãe narcisista, e ela quer sair de casa às pressas para ela se casar. Ela se casa, tira foto, faz todo o sacramento, mas ela não tem nem noção do sacramento e nem saiu por amor. Ela saiu, né? Uma fuga, né? Foi fuga. Então, por mais que ela tenha 10 anos de casamento, a igreja não quer que ela permaneça só porque ela fez uma escolha errada, que ela sustente esse erro para sempre. A gente conserta erros com acerto, não com outros erros. É isso aí. Né? Então, a igreja reconhece isso hoje e ela dá uma chance chamada processo de nulidade, ou seja, o fiel ele tem que provar que os fatores que fizeram ele se casar, por exemplo, faltou consentimento, então
esse casamento não aconteceu, não é suficiente para manter aquele erro a vida toda. Muitos fatores. Fatores de abuso, de agressão, de traição, né? A gente chama erro de pessoa, por exemplo, casei com uma pessoa X, depois do casamento ela se transformou em pessoa Y. Eu provo que não é a mesma pessoa com que eu casei, eu tenho direito à nulidade. E aí acontece depois não o segundo casamento, acontece o casamento de fato, porque aquilo não foi casamento. Foi um processo social. Subiram o altar, tiraram foto, trocaram aliança, mas não houve casamento. Para haver casamento, a igreja chama, para haver um matrimônio, tem que haver consentimento dos dois. Entrega mútua dos dois. Os dois quererem, os dois serem fiéis, né? Uma pessoa só remando não faz o barco ir para frente, né? Então, hoje a igreja já tem esse processo, está super facilitado, graças a Deus. Porque, na verdade, sereis uma só carne, né? Mas nem todo mundo leva isso. E nem sabe, muitas vezes no caso, não sabe Mas, mesmo. então, agora eu vou aprofundar a sua pergunta. Tá, te dou a palavra. E vou me citar como exemplo. Eu sou separada há quase 7 anos, faz em setembro desse ano. E, no meu caso, não houve nenhum dos motivos que você citou enquanto nulidade. Eu casei porque eu quis. Eu casaria novamente com ele se... vamos voltar no tempo. Você casaria novamente com ele? Sim. Zero arrependimento. Mas acabou o amor. E aí? Então, como houve consentimento, você diz assim, lá atrás... Houve consentimento, houve entrega e os dois quiseram. Então, se você diz acabou o amor, então, na verdade, o amor não foi alimentado, né? Mas houve. Então, no teu caso, houve sacramento, de fato. Então, houve? Não há, então, como declarar nulo no teu caso. E seria leviano da minha parte se eu dissesse... Com processo Nunca que eu ia fazer isso. Porque eu vivi uma história muito maravilhosa com ele até o momento que... Você diz acabou. Acabou. E aí, por isso que eu estou perguntando, né? Por essa questão. Porque, no meu caso, não teria nenhum... foi sem vontade. Não, todos os dois com vontade. Noivamos. Foi tudo dentro... Teve entrega dos dois. Teve, total. E o maior saldo, né? Não falando de saldo, mas... saldo no sentido, né, pejorativo, positivo, ou material. Foi o Frederico. Né? É a união. É o resultado dessa união, mas isso era a minha pergunta. Como fica quando não tem nenhum caso específico, como você citou? Então, aí nesse caso a igreja não concede nulidade porque houve casamento de fato. Sim. A gente acredita que esse amor, de uma certa forma, esfriou-se, não foi alimentado, ou erro dos dois, erro de uma das partes, uma parte não contribuiu para que o amor não fosse alimentado, né? Então... ainda há sacramento. Olhando assim sacramentalmente para vocês, né, ou teologicamente, a igreja acredita que ainda há sacramento. Então ela não casa de novo. Aliás, nem casa de novo, né? Então não há um segundo casamento. Aí nem um segundo casamento e também nem comungar, nem participar da igreja, né? Não está à frente. Pode ir à missa, né? E tudo. Não, pode muita coisa. Muita coisa, porque hoje a gente olha para o segundo... O Papa Francisco diz isso, né? A gente olha para os recasados ou segunda união com um olhar muito chagado, né? E esse olhar não pode acontecer. Eu conheço muita gente boa que eu conheço, que está casada a segunda vez, porque houve o casamento da primeira vez. Então, é casada a segunda vez. Nesse caso, é casada a segunda vez. E que eles podem tudo na paróquia. Podem tudo. Ajudar, podem adorar a Deus, podem ir à missa, podem rezar, receber a minha bênção, tudo. Só não pode receber o sacramento da comunhão, né? Demais sacramentos, né? Crisma, enfim. Porque, realmente, houve um sacramento, né? Que está ali, né? Por mais que não tá sendo vivido, mas houve um sacramento. Então, realmente, ele não pode aceder aos demais sacramentos, mas ele não está rechaçado e excomungado pela Igreja Católica. Como há muitos anos. A imagem era essa. E isso veio de qual Papa? A partir de qual Papa essa parte desse, vamos dizer, fora o preconceito, porque acabava sendo um preconceito, né? Qual Papa que começou isso? Eu não saberia precisar historicamente quando que o processo de nulidade ficou ativo. Mas eu digo desse ponto de hoje, não de lá, porque antes tinha que mandar para Roma e pagava não sei quantos salários mínimos. Sim, já com João Paulo II e Bento XVI, o processo fluía, mas era um processo longo e caro.
Com o Papa Francisco, as coisas estão mais fáceis. Por exemplo, a nossa diocese já tem o tribunal eclesiástico, então não precisa nem antes ia para Roma. Depois começou-se a ir para Rio de Janeiro. E agora já em Petrópolis já tem. Então a instância fica mais facilitada. Viu? Então o Papa Francisco é que abriu mais uma porta. Lembrei de uma música, desculpa, inevitável, porque eu sempre tenho uns insights de música, de filme, de desenho. Do Neida. Eu lembrei da música do nosso querido Zé Cabaleiro. Quem não vai para Nova York, vai para Madureira. Quem não vai para Nova York, vai para Madureira. Tudo a ver. Roma, tudo top. A ver. Vamos voltar aqui, né? Eu não vou entrar no mérito da nulidade, porque eu faço parte. Mas o meu caso teria nulidade. Porque eu já fiz essa pesquisa, já fiz. Mas não vou entrar no mérito, senão só vai até chorar. Então, vamos falar, depois né? da música do Zé Cabaleiro. O segundo bloco, a gente vai falar sobre liderança de verdade. Isso não é mentira. Não é mentira esse bilhete. E aí... agora posso ir? Pode. Já você quis falar de música. Vai lá. Já dei um gancho para falar, vamos para o segundo, né? Então, qual é o maior desafio quando você sai do seminário, né, e vai para uma paróquia, né? Liderar hoje em dia, né? Boa pergunta. São muitos desafios, Dani. Desafio da idade, o mundo. Porque a gente está no seminário, a gente está dentro de um útero. É o mesmo desafio quando uma criança sai de um útero. Porque ali ele está quentinho, protegido, está dentro da mãe. Quando ele sai, ele vai ter que enfrentar a vida, né? Mas essa mãe vai ensiná-lo, ela é pedagoga, ela conduz, ele aprende a falar, ele sai do peito, agora ele é independente, agora ele aprende a comer com a mãozinha dele. É o mesmo processo. O sacerdote, ele sai de um grande útero, que é o seminário, e ele vai ter que enfrentar paróquia, vida, pessoas. No meu caso, bem diferente, porque eu entrei para o seminário muito jovem, muito ingênuo, 16 anos. A gente acreditava que manga com leite matava, né? Acreditava que fosse pererê. Então, do bicho papão. Curupira. Cara, muito bom. ainda mais no seminário, né? Que tem toda E aí, imagina, 16 anos. Eu com certeza cruzei com você ali pelo seminário em Correios, porque eu sou de Correios. Com certeza. Então, eu também. Elas são de Correios. Então tem alguma coisa ali. Tem, então tu imagina, aquela infância quase tribal no meio da serra, mas no meio da serra, da década de 90. Eu sei como que 2 ônibus por dia. Dando a manta no trocador. Isso, para fazer catequese. E pouca Estudou gente, na 20. né? Estudei na Biscoito de Maia, E assim, a nossa brincadeira era subir árvore, descer árvore. A nossa brincadeira era meio Mogli mesmo, né? Entrei pro seminário e aí recebi toda aquela espiritualidade, aquela coisa, né? Eu espremi espinho no espelho da sacristia. Minha adolescência foi no seminário, né? E eu não me arrependo disso, pelo contrário, foi a melhor coisa. Mas eu não conhecia a vida. E eu me lembro da primeira vez de sentar no confessionário e escutar as mazelas das pessoas, né? Porque eu conhecia a dificuldade lá em casa mesmo. Eu tive uma família muito disfuncional, né? Minha família era bem diferente, com um histórico de gravidade, de um pai, né, fora da lei, o meu genitor, né? Meu pai é um grande homem, né? Casou com a minha mãe e nos criou. Mas, né, todo um histórico. Mas vivência da maldade humana, quando eu saio do seminário, eu toco essa maldade. Você no confessionário ouvir, né, o agressor, o que matou, o marginal, o que violou, né, o que foi abusado, né? E aí você começa a tocar a miséria humana com as mãos. E aí entra o choque de realidade, né? Você é jovem. Então, isso também amadurece, né? Tocar a ferida da humanidade, as suas próprias e a da humanidade, faz crescer muito. E esse foi o grande desafio, né? De botar na prática aquela teologia do livro. Aquela é uma teologia, mas é na prática, como é que se aplica? A filosofia, a arte de pensar, como coloca na prática toda essa sofia, essa sabedoria, né? Para conduzir pessoas e a si mesmo. Mas o grande desafio é reger paróquia, porque aí entra a linguagem empresarial, contas, dinheiro, que tudo isso a gente não aprende no seminário. Era para aprender, né? Como lá atrás também a gente sempre falou, os filhos delas duas estudam educação financeira, isso ótimo. E empreendedorismo ótimo. também. E era para ter no isso, né? Nas escolas. A gente sai de uma escola no Brasil sem saber o que é imposto de renda. É isso hoje. aí. Justamente. A gente é treinado para ser pobre para sempre. A gente só lembra do leão. Eu não sabia o que era imposto de renda.
Entendeu? Isso é um absurdo, né? Porque absurdo. Ele fazendo teologia, por que não faz, então, uma educação financeira? Sim. Já que ele ia sair de lá, ia ser e você administra, né? É um administrador. Sim, né? porque paróquia ela tem um CNPJ, é uma empresa. Sim. E aí eu tenho funcionário, né? Esse primeiro manejo, depois tem SEBAS, essas coisas que a gente vai aprendendo, né? O que é CNPJ, o que é SEBAS, o que são impostos, o que é CNPJ, o que é IPTA, o que é... Essas coisas, eu era totalmente nécio. Eu não tinha... Ouvi falar, mas nunca toquei isso. E agora realmente está sendo um desafio. Na verdade, há 3 anos, né? Que eu conduzo uma paróquia sozinho. Eu era vigário. O vigário, ele ajuda o pároco. Qual a diferença? Boa pergunta. O pároco, ele é o administrador burocrático da paróquia. O vigário, a palavra vigário vem do latim. Vicário significa o substituto, que faz às vezes. Né? É o protagonista e o coadjuvante. Isso, é isso aí. É o estagiário mais ou menos. A gente só lida com o espiritual. A gente só faz casamento, batizado, missa e confissão. É só o espiritual. Eu não toco nas contas. Então, eu tenho 15 anos de padre. Até os 12 anos, 13 anos de padre, eu era só vigário. Eu era o cara da missa, do confessionário, do espiritual. Né? Do paz e bem, só amor. Agora eu tenho que botar a mão no dinheiro. E aí? E aí... complicado, que eu tenho que fazer dinheiro. Eu cheguei numa paróquia, por exemplo, a Dani sabia, né? Conheceu, né? Cheguei numa paróquia que estava afundada, dívida, contas, pouquíssima gente, uma paróquia realmente bancarrota, ou seja, eu não falo fracassado, né? Falta a palavra, quase falida nesse sentido, né? Pouca gente indo, pouca oferta, pouco ofertório, pouco dízimo, né? Cheguei lá já fazendo uma cantina, já fazendo evento, fazendo uma rifinha, que eu ganhei uma bicicleta, vamos rifar essa bicicleta aqui, comecei a pagar mais contas, né? Primeira coisa, cuidei do jardim, botei umas flores bonitas, as pessoas, né? Que legal, um jardim bonito. Já, primeiro dinheiro que entrou na paróquia, primeiro dinheirinho da cantina, já comprei uma tinta, já pintei a paróquia, e aí foi bem devagar, depois fui pagando as contas, e nesses 2 anos e meio de caminhada lá, vai fazer 3 anos, eu já estou indo reformar a 3ª igreja. Que ele se tornou um empreendedor. Ele não sabia. Não, que... ele não se tornou. Ele era, né? Só Mas que... nunca precisou dessa vez. Justamente. Não, como você disse, né? Que você entrou aos 16 anos e aí se deu conta, né? Dentro do seminário. Caramba, aqui é o meu lugar. Eu acho que os reveses talvez tenham vindo para você, administrativos e outras questões que abarcam isso também, para você se ver enquanto empreendedor. Porque, no fundo, você já era empreendedor desde o momento que você tinha 9 anos, tinha o desejo de sair de lá do meio da serra para vir para cá fazer o que você queria. E que você negociou. Você negociou, não deixa de ser com trocador. Deus estava vendo isso, hein? Deus está vendo. Eu vou responder. Mas foi por um bem maior. Mas isso já tem essa veia. Justamente. Na verdade, ele tem uma dor. O empreendedor sempre fala empreendedor. Sim, é verdade. Na dor, na dor de não ter o dinheiro da passagem, na dor, né, a empreender. Mas está ligado. Mas que tem gente que não tem. Eu acho que todo mundo tem. Só que uns afloram mais, outros menos, outro médio, né? Outros nem afloram. Nem afloram. Isso aí. É uma questão que, assim, a ocasião se fez, né? Como você falou, eu não me fiz, eu já era. Eu acredito que a ocasião ela não faz o ladrão, ela revela o ladrão. É isso aí. Ele já é ladrão. A ocasião se deu, ele se revelou, mas ele já no coração dele. Então, eu já era administrador, sempre tive essa questão de negociar, por exemplo, no seminário, nas minhas férias, como é que eu fazia para comprar meus livros de teologia, meus livros de oração, são livros caros. Então, eu passava pintando nas férias, passava pintando paróquias, porque eu também sou artista plástico, pintando, restaurando imagem, tudo para eu ter meu dinheiro e comprar meus livros, para não pedir meus pais. É empreendedorismo. É isso, gente. Entendeu? Ele dá aula de espanhol, é meu professor de espanhol. Aí, ó, sabe tudo. Shakira, louca, louca. Se eu contar pra ele o que é Shakira na minha vida, lembra? Num grupo de corrida, meu nome não é Flaviane, é Kira. É Kira. Porque eu cantava imitando a Shakira, entendeu? Só que eu era loura, não era ruiva ainda não, entendeu? Então, eu e a Shakira, ó. Mas a Shakira acho que tá mais pra ruiva agora. Ela tá me imitando agora. Agora é ela que me imita, não sou eu que imito mais a Shakira. Mas uma coisa que eu quero te perguntar sobre liderança, nessa parte da paróquia. E aí você agora viu o dinheiro está aí na sua mão, você tem que conduzir ele. Você, quando teve esse primeiro contato com o dinheiro, qual foi a tua sensação? Olha, agora eu tenho que ter o dinheiro para conduzir essa paróquia. Você teve medo, teve angústia,
Eu sei que você tem fé, né? Pô, a fé tá aqui contigo aí. Tá conectado aí. Mas eu digo assim, você, humano. Perfeito. Né? Como que foi não o dinheiro... Não é agora o padre Alan, é o agora Alan. Agora é o Alan. O Alan com o dinheiro. Porque veio de uma família que provavelmente, né, não tinha aquele... Você não tinha... pai, me dá um dinheiro para comprar isso aqui. Você até tinha, mas não tinha com fartura. Porque a vida... A gente era uma família, né, muito pobre mesmo. É isso que eu queria saber, porque muitas vezes a pessoa acha que o dinheiro é ruim. Isso que eu quero te perguntar, o dinheiro para você foi ruim? Não. O teu olhar? É o que você falou, a visão da fé faz a gente olhar tudo com o campo espiritual, inclusive o dinheiro. Ele, sendo usado com a sua finalidade, ele se torna bênção também. Sim. Claro. Tudo é a finalidade, a causa finalis, que diz Tomás de Aquino. É a causa final que eu dou essas coisas, né? O objetivo meu de estar aqui, qual é a causa final? Qual é o meu intuito? O que eu quis? Então, a causa final, ela abençoa, né, o processo, o todo. Né? O fim abençoa o início. Então, a minha visão do dinheiro é a visão que o povo de Israel teve, o judeu teve do dinheiro, né? De todas as pessoas que têm uma conexão com Deus e tudo que bota a mão se torna abençoado. Na mitologia grega tem o Mídias, que era aquele que tudo botava, toque de Mídias. Tudo que ele bota, ele vira ouro, né? Então, inicialmente, o medo é de não dar conta do recado, porque assim, eu tenho uma paróquia que tinham 3 capelas, uma porção de gente e 1000 contas para pagar. Então, o medo, na verdade, não é nem medo. Receio? Receio, insegurança... Que o medo não existe. Aquela coisa assim, como vai ser? Como é que eu vou dar conta do recado? Claro que com a fé a gente sabe que botando Deus tudo dá certo, né? Mas tem a prudência humana, tem um lado humano, né? As virtudes humanas, né? Tirando a virtude teologal, a coisa divina, humanamente, quem tem cabeça para mexer com isso, né? Porque tem que ter um feeling para mexer com dinheiro, né? Então, realmente, estava todas essas coisas humanas, a incerteza, o como será, mas a partir do momento que mais pessoas vão entrando, o ofertório... E hoje teve mais gente do que na missa quando eu cheguei, que tinha pouca gente. Então, agora tem mais gente, entrou mais ofertório. Vendi mais pastel na cantina, tem mais dinheiro para a cantina. Opa, já posso pagar essa conta, obrigado Deus. Né? Quando eu cheguei na paróquia, por exemplo, não tinha uma cama para eu deitar. Então, eu dormi num caixote. Agora aqui? Essa paróquia aqui do... Ela vende cama, pai. Se eu tivesse conhecido, eu ia te pedir uma cama. Com certeza eu daria. E Deus ia te abençoar. Com certeza. Com certeza. Então, mas aí eu vi na internet aquela cama de R$200 quando tu vê um caixote de feira com... Socorro, Deus! Isso. E eu dormi ali sem problema. Eu sou de boa. Eu me adapto a qualquer realidade. Eu sou muito adaptável. E dormir ali como oferta a Deus mesmo, do tipo, vou estar aqui, vai estar tudo bem, como oferta, como oferenda, como... E a coisa foi acontecendo, e hoje é um milagre, como a Dani pode vislumbrar, né? Mas assim, a minha visão do dinheiro sempre foi assim, uma visão sagrada, né? Com muita responsabilidade, porque assim, tem aquela família pobre que ele dá o dízimo lá de R$50 por mês, que para ele é pesado, o outro dá R$10 por mês, porque no catolicismo não existe quantia estipulada, é o que cada um pode, né? Mas mesmo aquele R$10 daquela família pobre de 3 filhos, onde tem um leite para comprar, aqueles R$10 que ele deu para a igreja, que não é para mim, né? É para a casa de Deus, eu tenho essa visão muito responsável, né? É duro para ele. Então, aquilo para mim se torna mais sagrado ainda e me dá temor e tremor. O que fazer com isso, entendeu? Entendi. O dinheiro, quando ele me olha, na verdade, me dá uma preocupação, né? Eu tenho muito cuidado com o que eu vou fazer com isso, porque como a gente acredita em salvação, em céu e inferno, juízo final, eu acredito que existe um olho que me vê, eu acredito em prestação de contas. R$2 meu que é embolsado, eu vou perder a minha salvação, vou perder o céu por causa daquilo. Isso é muito grave. E hoje, não só pastores, padres também, muitos líderes religiosos esqueceram isso. A gente tem padre e pastor enriquecendo, né? Líderes, né? De outras seitas também religiosas. Claro, tem sim. Tem muita gente que não teve essa visão. E aí enriqueceu, né?
saiu da realidade. Eu acho que ele se perdeu, né? Ele esqueceu disso, né? Mas eu tenho, assim, uma preocupação. Quando eu estou contando ali, eu faço a minha contabilidade. Hoje eu fiz, né? De eu colocar todo o dinheiro, de contar, trocar no mercado aquela bolsa de moeda, eu vou lá no mercado e eles me abraçam quando eu chego lá, né? É o Salvador chegando. Quando eu chego com a bolsa de notas de R$2 para trocar para eles, para facilitar o comércio, para eu depositar. Claro. Depositei e pago meus funcionários, melhor coisa. Pago o meu secretário, que é um jovem aprendiz. Eu tenho 2 jovens aprendizes para dar oportunidade para eles. Legal. A minha funcionária, que faz a minha comidinha lá. A família deles, porque eles também são abençoados com o meu trabalho. Sim. Essa bênção, ela se espalha, né? Espalha, ela cresce, né? Cresce. Então, tudo isso nasce da visão sagrada das coisas, inclusive do dinheiro. Nunca foi maldito. Graças maldito é o que você faz com ele. Você é maldito quando você não sabe usar. É verdade. É igual o poder, né? Algumas pessoas falam, né? Nossa, mas se ele é rico... Pô, a gente sabe que a grande maioria das pessoas pensam, né? Ah, ele é rico, então ele é metido, ele rouba, ele isso, ele aquilo. E muitas das vezes, né? Há 3 anos eu fiz uma mentoria voltada para o lado espiritual mesmo, que foi com o Bruno Gimenez, que é justamente essa questão. O dinheiro, ele só vai dar poder ao seu caráter. Se você é do bem e de bem... Você vai potencializar isso. Se você é uma pessoa má, né, leviana, vai potencializar. Então, a gente realmente precisa desmistificar que a riqueza é algo amaldiçoado. Né? Que não divino. Vem de Deus. Justamente. Né? Até porque, para mim, na minha opinião, a maior riqueza de Deus é a natureza. Sim, sim. Né? É a natureza. E na natureza tudo é abundante. Justamente. É isso que eu pensei Nosso agora. Deus é o Deus da abundância. Da abundância, é perfeito. Tudo. Isso. Mas a nossa visão, também influenciada por ideologia política, é que o que tem mais, né, é uma ameaça para mim. Sim. E eu tenho que tirar de você isso. Sim. Essa visão está muito presente aqui, sobretudo no Brasil. Né? A gente tem raiva do que tem mais. Sim. E nasce de uma inveja, nasce de um complexo de inferioridade. Né? Na verdade, eu não sei por quê. Em vez de eu me questionar por que você tem mais... Porque você tem mais mérito, você se esforçou, você perdeu muito almoço para comprar a janta, teve muita lágrima, mas não, eu acabo olhando com esse olhar ganancioso. Sim, do cifrão. Do cifrão. Do tio Patinhas. Isso, e de egoísmo também, né? Porque todo mundo tem vida e vida em abundância. Sim. Todos. Deus deu para todos. Para todos. Sim. São as suas escolhas. E é uma questão que vão de escolha, determinar. de oportunidade. Isso que eu ia aí. tocar. Porque, assim, eu venho de uma família muito pobre e nessa linguagem atual eu tenho o que eles gostam de falar, que é lugar de fala. Eu tenho lugar de fala. Porque eu passei necessidade. Minha mãe tinha uma maquininha daquela Singer, né? Que fazia muita cuequinha e minha mãe fazia roupa de cueca e calcinha para vender. E batia de porta em porta, pedindo uma roupa para lavar, uma roupa para passar, porque ela tinha 3 filhos. Na nossa época não tinha cesta básica, não tinha bolsa isso, bolsa aquilo, não tinha plano nenhum de governo, nós éramos pobres de maré descer. Não tinha mesmo. Então, o meu progresso deu a partir do estudo, foi a educação e a fé. As 2 coisas salvaram a minha infância. Eu tinha fé e eu tinha educação, que a gente recebeu de casa. E na escola, livro, comi livro, sempre fui o melhor aluno, bolsista, ganhei essa oportunidade, foram oportunidades. Então, eu fiz 2 faculdades, estou fazendo hoje um doutorado por méritos e escolhas. Mas existem pessoas que tiveram o mesmo lugar que eu e que estão no outro patamar. E que vai olhar com raiva para mim, em vez da família. Nem todo mundo da família torce por nós, não, né? Não, você sempre tem aquele cara da família que olha você com raiva. O Mauricinho, que viaja, que anda de terno. Assim, eu tive a mesma oportunidade que ele. E ele teve as mesmas oportunidades que eu. Talvez só que ele até melhores que as suas. Teve sim. Eu conheço gente que teve muito lá em cima e caiu. Mas por causa das escolhas, da ganância, o pecado no coração dele, a ausência de Deus, a maldade que cresceu. Então... É uma benção. Quando você se aproxima de Deus, a espiritualidade ela toca o teu social. É verdade. Né? Toca sim. Essa coisa de oportunidade, você identificou a oportunidade. É aí que... né, tá o pulo do gato para todo mundo. As pessoas têm. E eu acredito que Deus dê a oportunidade a todos. A todos. A todos. Mesmo aquela pessoa mais desvalida, uma hora a bênção, a oportunidade vai bater o coração dela, a porta dela, de alguma forma ou outra, tá? Qualquer pessoa, porque na minha visão Deus não seleciona. Eu não tenho a visão calvinista de que uns são selecionados para se dar bem, outros selecionados para se dar mal. Né? Essa é a visão de Calvino. A visão cristã é o nosso Deus ama a todos e dá a bênção a todos. Uns vão fazer escolhas certas, outros escolhas erradas. E essa questão da família, não em todas as famílias tem, infelizmente. Você tem a sua escolha, eu tenho a minha, a pessoa aí, você cresce e de repente a pessoa te olha
com o olho torto, cara feia, e ela não chega para você e fala assim, poxa, bacana. Como a gente chega, a gente fala muito, né? Olha, você conseguiu, vai lá, você vai conseguir. Não, vamos fazer uma coisa. Tô torcendo olha, por eu tô você. aqui, mas eu não tô junto com você, mas eu tô aqui no pensamento, no amor, transbordando. A gente torce por nós, né? Pouquíssimas Eu falei pessoas. isso para elas. Quando nós tivemos a ideia, né, de montarmos o podcast, eu não chamaria outra pessoa que não fossem elas duas. Por quê? São empresárias, empreendedoras, entendem as minhas dores, entendem as minhas alegrias, e elas sabem disso. E, principalmente, eu falei, eu vibro com o sucesso delas. Genuíno. Vocês estão em sintonia, né? Muita. E sei que elas vibram com o meu. E se eu amanhã passar por alguma dificuldade, eu sei que eu posso contar com elas. Que elas vão me dar a base para eu voltar. Isso já é o que acontece entre a gente, né? Entre nós. Mas isso, né? Desde conexão, o momento, essa né? conexão, a gente sempre colocou Deus, né, no momento. Tanto é que semana passada eu dei para elas, né, um livro, o meu devocional, que é o que eu comentei com você, porque, gente, se hoje a gente não tem, né, o mundo está tão complicado, mas se a gente, parece clichê, mas na minha opinião, a mais absoluta verdade. Se por mais dificuldade que exista, você ainda não tiver a sua fé, aí eu não sei nem por que levanta da cama. Né? De você abrir os seus olhos e falar assim, pô, Deus, brigadão, Deus, valeu, sabe? E isso, para mim, é muito importante. Essa falta de fé que explica toda a decadência da nossa sociedade, né? Por que o homem deu errado hoje? Porque escolheu Deus, né? Leandro XVI falava isso, o homem matou Deus e acertou no homem, né? É aquilo que dizia Nietzsche, aquele filósofo alemão, Deus morreu. Morreu o homem, né? Na tentativa de matar Deus, a gente acaba matando o homem. Então, tirou a fé do nosso coração e, né, a gente vê o brasileiro, que a gente acabou de dizer que o brasileiro tem fé, tem espiritualidade. A gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Tudo que a gente planta, nasce. No Brasil, a minha irmã, por exemplo, passou um perrengue lá, fez o sanduichinho, levou para a praia, vendeu tudo, pagou a conta dela. Então, a gente tem a capacidade de se adaptar, de se inovar, reinventar. Empreender. Né? Tudo que a gente faz que dá certo, caramba. É verdade. Né? Então, realmente, o que falta é isso. Realmente é a fé. É porque a gente está o quê? Tudo. Conectado com o divino. Sim. Quem está conectado com o divino, está ali. Aí é para tudo, né? E hoje esse é um dos principais desafios do sacerdócio, nessa era moderna, nos jovens. Sem dúvida. É o maior desafio, Dani. O desafio do padre hoje, e para mim mais ainda por causa da minha idade, eu sou muito novo. Você está hoje com? 40 anos. É ser o guardião do sagrado, nesse caos que a gente está vivendo. É aquela figura que lembra o sagrado. No Rei Leão, por exemplo, tem aquele macaco, né? Eu esqueci o nome dele. Mas ele que traz o Simba e lembra o Simba a identidade dele, o pai dele, que acorda o Simba, que recorda ao Simba a realeza dele. Então, o sacerdócio hoje, o sacerdote, né, é a figura hoje que recorda o sagrado, a importância do sagrado, que o homem já não dá mais importância. Né? Morreu o sagrado. A noção de sagrado respeita ao sagrado, né? E o sacerdote, ele é o guardião, né? O sacerdote é isso. O que recorda o sagrado, recorda a figura de Deus, né? Quando eu passo pela rua com o hábito, né? Esse aqui é o hábito do sacerdote, que substitui a batina antigamente, né? Mas continua vigente a batina também. Quando a gente passa e as pessoas olham, recordam a elas, Deus, teu batismo, você é batizada, né? E isso aí alegra alguns, mas afronta outros. Né? Já fui xingado na rua por ocasião de ser padre, só por causa disso. Né? Então, é um desafio muito grande hoje, né? De falar de Deus, né? O desafio hoje é falar o nome de Deus, né? Porque Deus se tornou qualquer coisa. Se tornou o gênio da lâmpada, as pessoas buscam a Deus quando elas precisam, com interesse. Deus se tornou moeda de troca. No mundo hoje, Deus se tornou hoje business para essa galera que vende Deus, coisas de Deus, né? Deus se tornou qualquer coisa, mas quem ele é, né? Esse grande pai, o que nos criou, o que nos fez para sermos felizes, esse é o meu desafio, trazer esse Deus, fazê-lo conhecido
para a galera, né? E aí eu tenho que ter uma linguagem jovem, eu tenho que estar atualizado, porque o meu foco é realmente a juventude, a adolescência, como lá na paróquia, né? Vem de todos os lados, porque os adolescentes estão com dificuldade de missa em outros lugares, porque lá o padre não sabe falar, eu escuto muito isso. O padre não está preparado, o padre faz uma homilia que realmente é cansativa, uma linguagem mais velha. Então, a gente está aqui para trazer nossos filhos, porque eles gostam de ser atualizado. Então, o meu desafio é realmente trazer, conectar as pessoas com o divino. E isso daí... Através do seu posicionamento e da sua comunicação. Comunicação é a ferramenta. Para mim, é a ferramenta. Para mim também. E ele está vencendo esse desafio super bem, porque há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, eu conversei com ele. Pedro tinha acabado de fazer a primeira comunhão, não queria mais ir à missa, assim, reclamava, não conseguia prestar atenção na homilia. E quando nós íamos na celebração, na missa do Padre Alain, Pedro não piscava, sabe? Então, assim, a nossa vida espiritual mudou totalmente, porque as crianças não reclamam, a Helena pediu para servir na missa, a Helena agora se tornou garotinha. Ela é uma mini empreendedora. Ela é. Mesmo. Aquela menina vai longe, tá? Vai. Eu não sei se a mãe dela tem essa noção, entendeu? Tem. Eu não sei se a mãe dela... Eu não sei nem quem ela puxou, porque assim, diz o ditado, né, padre? Que o fruto não cai muito longe do pé. Mas, enfim. Mas é bonito a gente ver isso. Né? Os jovens, crianças, jovens, né? Como eles gostam de estar prazeroso. A religião para eles é prazer, não é obrigação. Sim. Isso que é legal. E faz parte do dia a dia. Isso que a Dani está falando, por exemplo, né? O meu filho estuda com o Pedro desde pequenininho, né? Então, o Fred quis fazer a primeira comunhão, ele usa a cruzinha de tal, é assim que eu posso dizer? Tal. Até hoje, ele adora. Ele não tira, se ele tirar, ele fica louco. Só tira para tomar banho e coloca de novo e tal, enfim. E ontem mesmo, de manhã, eu falei, meu filho, eu já rezei hoje. A gente está meio acelerado para sair de casa. Você já rezou? Aí ele, não. Aí ele, eu rezo depois. Eu falei, não. Você vai rezar agora. Você precisa rezar na hora que você abre o seu olho. Ainda que você fale, Deus, muito obrigada por acordar nessa manhã. Protege meu dia, Maria, né? Me cubra com teu manto sagrado e vai. Não precisa ser uma coisa de horas, nem de minutos. Se você falar, né, com o seu coração, Deus já está ali conectado com você. Aí eu saí e tal, fui escovar dente para sair de casa, ontem eu tive uma missão, né, familiar. E aí, ele olhou para mim, mãe, eu já rezei. Eu falei, ótimo, porque a gente não dorme sem rezar, eu e ele, né? Eu rezo com ele. Então, ele sabe, Santo Anjo, sabe, desde pequenininho. E eu falo para ele, meu filho, mesmo que você não esteja comigo, você não precisa esperar a sua mãe para rezar. Você pode rezar sozinho. E só você falar, Deus, obrigada, já vai. Não, são hábitos que a gente, né, desde pequeno... Né, o hábito de participar da missa, de ir, de rezar em casa, isso é muito importante, né? Eles são o futuro. É isso aí. Eles são o futuro. E eu vejo essa preocupação do Padre Alain com os jovens. Isso que eu ia falar agora, isso é muito bacana. Porque a gente sabe que, desculpa a sinceridade, mas existem algumas homilias que são sacais. Algumas são. Eu, assim, vou defender Vou falar pelo não a homilia, mas quem conduz. Sim. É isso que eu quis dizer. Eu assim, vou defender meus colegas, né? Realmente, hoje a gente teve que se tornar tanta coisa. O padre tem que ser psicólogo, psiquiatra, assistente social, que ele não tem mais tempo para preparar para quando ele está ali diante Imagina a responsabilidade, por exemplo. A galera ela consome a semana toda muita porcaria, seja televisão, seja internet, celular. Elas estão aceleradas. Quando eu pego aquele microfone diante da assembleia, a igreja lotada na minha frente, as minhas pernas tremem em todos os sentidos, porque eu tenho uma responsabilidade ali. Fazê-los pensar, né? Tirar um pouquinho daquela sujeira que está na mente deles, fazer eles desacelerarem, fazer eles despertarem para Deus. Eu tenho uma responsabilidade. Então, essa responsabilidade faz com que eu me prepare muito. Né? Mas isso, assim, eu sei que essa dedicação não é uma dedicação de todos. Sim. Não é uma dedicação de todos. Você tem que estar preparado hoje para conduzir a galera. E para ter o feeling de, às vezes, né? É isso. A analogia que eu acredito que seja nesse caso é o seguinte: parece que é um professor que já está há 20 anos dando aula. Ah, não, já não preciso preparar aula, não, já sei. E aí vai chegar aquele aluno e vai falar, ô professor, aquela pergunta. Que ele fala, não,
Né? E sobretudo hoje, porque os desafios são muito maiores do que os de uma igreja de 50 anos atrás. Sim, é isso. 50 anos atrás não tinha internet, não tinha um conteúdo, entendeu? A sociedade não era acelerada como hoje. Hoje está tudo muito difícil. A mente das pessoas, a psicopatia aumentou, a maldade aumentou, os conteúdos que o mundo está oferecendo são muitos. E eu sou a imagem do divino. Então, a minha responsabilidade é muito grande. Então, realmente, eu levo a sério esse ponto de rezar, me preparar, o que eu vou ler, que conteúdo que eu vou dar. Durante a semana, pensar o que eu vou falar esse domingo, né? Porque, assim, eu não sou ali para falar o que eu quero. Eu também tenho uma temática que é a igreja que dá. Os evangelhos de todos os domingos, né? Já está pronto o evangelho do domingo que vem. Eu tenho que ver... como é que eu vou pegar esse evangelho, o que aconteceu 2 anos atrás, e atualizar para agora? E pegar um gancho. Não é? E aí eu coloco a atualidade, aí eu coloco a minha linguagem, né? É todo o diferencial. Mas eu me preparo para isso. E realmente, né, hoje, a gente não vê essa necessidade, essa importância que muitos dão, sobretudo padres mais velhos, né? Estão desatualizados, né? Realmente... Não entende a galera jovem, né? Não está antenado com o que está acontecendo, não faz leitura social, leitura do mundo, né? O que está acontecendo com o mundo, né? Nesse sentido, a filosofia me ajuda bastante. Legal. É a minha ferramenta, a filosofia. Entender o mundo, entender a cabeça, a evolução do pensamento, a evolução do comportamento. Por que se comporta assim? Porque pensam assado. Então, a filosofia é uma ferramenta. Mas eu sei que isso não é de todo mundo. Como também não é de todo professor. Sim. Nem de pai e mãe. Nem de pai e mãe, nem todo pai e mãe se atualiza. Isso aí. Né? É isso aí. E isso aí tem a diferença. Como um padre atualizado é diferencial na paróquia, uma mãe que não se prepara, uma mãe que não se preocupa com o papel dela de mãe, o pai que não se preocupa com a figura paterna, vai ter uma consequência nesses filhos. Vai ter. Deixa a consequência. Sim. É uma aula. A homilia dele é uma aula. Filosofia, ciência. Claro que as crianças nem piscam, né? Eles viajam. Eu adoro. Eu sou suspeita. E qual o maior desafio seu hoje para fora da comunicação? Que já está vendo a clara comunicação que é boa. Mas dentro da paróquia, com os jovens. Me comunico bem, faço isso, mas qual é o maior desafio hoje? O que hoje você fala? Não, esse ainda tem esse desafio. A juventude é a grande preocupação de muitos papas também. João Paulo II era o Papa da Juventude, né? Bento XVI já deu uma entonação mais já ao mundo, né? E Francisco mais à caridade. Mas João Paulo II, a preocupação dele era a juventude. É a preocupação dele, né? Por que os jovens se comportam dessa forma? Como eles estão se perdendo, né? As ideologias, né, que fizeram eles perderem a identidade total, eles não sabem quem eles são. Porque na nossa filosofia de vida, o agir ele vem depois do ser, o agir segue o ser. Primeiro eu sou, depois eu ajo assim. Então, a multiplicidade de ideologias faz com que eles se perdessem e eles não sabem quem eles são. Né? É a bandeira X, é a bandeira Y, é a bandeira não sei o que, é a bandeira não sei o que lá. Eles estão tão perdidos, que assim, o meu olhar para eles realmente é um olhar de muita compaixão. Os que fazem faculdade, então, que recebem muitas coisas também da universidade, e os que não fazem, que a questão não é a faculdade, é o entorno deles, o entorno familiar, o entorno amigos, né? Eu vejo realmente jovens muito perdidos, tá? Não da minha igreja, não, no geral, a juventude, no todo. Né? Eu também tenho eles estão sem identidade, e isso aí vai fazer com que eles se expressem de uma forma de chamar atenção, né? Uma carência afetiva absurda, não tem um pai... Ansiosos. Tem um pano de fundo familiar, né? Tem a ansiedade extrema, muitos, né, sem sentido da vida. Sim. Eu estou acompanhando uma juventude enorme querendo tirar a vida. Entendeu? Então, isso faz com que o meu sacerdócio dê ali alguma porcentagem maior de atenção a eles. Né? Na linguagem de recebê-los, de mandar mensagem. Hoje a juventude tem contato com o padre pelo Zap, que maravilha. Eu falava para eles, se na minha adolescência eu tivesse um contato de Zap com um padre, eu estaria muito mais adiantado. Né? Então eles têm esse acesso. Né? Hoje eles têm acesso a mim. Eles têm acesso, mas eu acho, vê o que você acha, que esse acesso, primeiramente, é vindo da conduta, nesse caso específico aqui, sua. Sim. Que é o que a gente começou falando, que você é acessível, que você, né, é você, não é o... Sim, eu sei que não são todos, isso, realmente concordo. Isso é legal. Então, aí o adolescente fala, caramba, porque assim, na minha adolescência, se o padre ia na minha vizinha tomar café, gente, era
o popstar na casa da minha vizinha. Deus e a igreja justamente, né? Isso aí, sabe? Então, que era na Casa da Graça, né? Minha vizinha, ou da Regina. A minha mãe é evangélica, então não tinha isso, né? E nem o pastor também ia lá em casa. Mas ter isso próximo, né? Como a Dani e você são próximos, isso é muito bacana. Muito bacana. Porque, de fato, sair da teoria e ir para a prática. Daí falar, padre, vem cá comer um cachorro-quente comigo no meu aniversário. Legal. O de ir às festas, com propósito. Jesus também fazia isso, né? Nas bodas de Caná que estava lá, né? Sim. Então, e que agora, assim, eu sou super fã daquela série The Chosen. Eu comecei porque a Dani me falou e eu... Aquilo é maravilhoso. Porque mostra um Jesus acessível. Então, eu adorei que ele tem mochila de couro. Eu não assisti ainda. Eu não... Jesus tem mochila de couro, gente. Olha isso. Aquele Jesus acessível é o que eu procuro ser na minha paróquia, desmitificando aquela imagem, né, de padre inacessível, de que padre também é uma divindade, porque isso também é um erro. Tem muita gente que pensa que o padre é Jesus Cristo. Então, a gente não pode falhar. Não, o padre ele tem falha, ele é humano. Ele é humano como todos nós. Também ele acorda um dia zangado, um dia ele acorda também da pá virada. Ele tem esse direito, tem direito de não estar bem. Ele também tem diarreia, né? Tem tudo, né? E as pessoas não ele ama jujuba. Ele gosta de jujuba. Eu vou bem contar um segredo. Ele tá descalço. Eu tô descalço. Ele tá assim, ele fica à vontade. Eu só tô aqui, falei, uma hora eu vou brincar com ele. Eu também tô com aquilo. Padre não tem chulé, padre solta incenso. Adorei. Mirra. Mas não tem, não. Mas não tá, não. Tá em dia. O tênis pé Baruel tá super em dia. Meu filho, a mirra é ali, ó, macerada. Mas isso também catequiza as pessoas, de mostrar, porque Jesus também escandalizou na época dele, porque as pessoas pensavam, não pode ser que ele seja Deus, porque ele é muito acessível. Né? Então, hoje, o meu papel é também transformar um Deus próximo deles a partir da proximidade do padre. Entendi. Né? De responder mensagem, né? De fazer meme com a minha juventude, de rir, de fazer uma homilia e me permitir rir de uma coisa engraçada também, né? De transformar aquela mensagem séria, mas passada de forma lúdica, porque o lúdico para mim é ferramenta, não é finalidade. Isso aí. Senão vira stand-up comedy também, né? Aí perde totalmente, como tem padre de rede social que perdeu o fio da meada, né? Também não sou a favor daquilo. Mas o lúdico é ferramenta também, é uma das, né? Mas vem tudo que você falou da acessibilidade, né? Da visita, daquela que terminou o namoro e ela vai chorar contigo, daquela que, não sei, aquele rapaz que tá na paróquia, tem aquele jovem, está afim daquela menininha, a primeira pessoa que ele vai perguntar é o padre. Se o padre fazer a ponte entre eles dois, eu tenho que chamar a mãe. Legal isso também, né? Isso é bacana, né? Porque assim, eu acabo me tornando referência para eles. Isso é legal, você está inserido total no contexto. Sabe o que aconteceu para mim, o que mostrou grande essa minha responsabilidade? Porque, assim, na verdade, no fundo eu dei uma gargalhada, mas depois em casa eu chorei. Foi quando... Eu choro, eu choro no banho. Choro no banho. Ih, ela nem não fala de banho, não. De banho. Comigo? Ela pare no banho, as melhores ideias. Se eu te contar o banho para mim, aí foi momento quando... de catarse. É a catarse também para mim ali. Quando uma mãe perguntou, foi o Manuel, lá de Magé, que personagem ele queria para a festa dele de aniversário. Ele tinha quantos anos? Olha, criança ou já adolescente? Criança. Okay. E ele escolheu o Padre Alan para a festa, para o tema do aniversário dele. Olha. Aí a mãe falou, padre, você vai ser o tema da... Eu imaginei eu em cima do bolo, eu no cartaz, eu não sei o quê, eu na lembrancinha. Você é igual o Lucas Neto, assim... Eu dei uma gargalhada, eu ri alto aquele dia, imaginando a festa. Eu ri de nervoso. Eu pensei, não, porque eu cheguei em casa, aí eu chorei. Eu falei, meu Deus. De nervoso eu de sou um super-herói para ele. Que bom. Mas é legal essa imagem que ele tem, ele e todas as crianças, quando os corinhas estão ali no altar olhando para mim, né? É uma imagem que vai além do respeito, é um super-herói. E que bom, porque eu prefiro que ele me tenha por super-herói, apesar de que ser uma responsabilidade enorme, do que outras referências, né? Porque assim, eu visito escolas também. Eu já visitei uma escola onde criança, eu quero ser o marginal, porque o marginal da minha rua, ele ganha dinheiro fácil. Né? As referências hoje. Quem são as referências? Ou aquele cara que não quer estudar porque ele quer jogar futebol, porque não precisa estudar para jogar futebol. Na cabeça dele, né? Isso aí. Ainda mais com o PEC agora de Petrópolis. Aí, ó. Então, hoje a juventude, essa molecada não tem referências. E uma criança me escolhe para ser tema da festa. E aconteceu a festa?
Eu acho que sim. Ué, mas você não foi na festa? Eu não fui. Eu preciso saber disso. Não, eu vou cobrar, eu vou entrar em contato com essa família. A gente não eu quero faz ver um fotos. tema de festa para Mickey, não faz o bonequinho do Mickey? Que isso? Você O personagem principal da Vivo. festa não foi. Não, então ela tirou uma foto e mandou plotar a foto. Eu sei que eles chegaram a pedir foto minha. Ó, tá vendo? Ó. É isso. Teve, acho que teve. Eu acho que quando você estiver muito cansado, você pode colocar essa sua foto plotada. que provavelmente usaram no tempo. Bota uma voz. Olha, gente, onde você já podia imaginar que a gente faz um podcast assim, ó? É isso. Isso é bom demais. Isso é muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu pensei aqui agora. E se você não souber o que eu tô querendo te dizer, ok. Padre faz pitch de vendas? O que é pitch de venda? Ah, então vamos comer uma jujuba. Faz todo final de missa. O que é pitch de venda? Pitch de vendas é quando você vai ofertar um produto, um serviço, alguma coisa. Oferta muita coisa. A existe cantina tá todo um aberta, gatilho, pastel. Tem QR Code agora, Eu sou não o tem padre na que fala missa? assim, olha, vou fazer Lá uma tem obra, QR já Code? temos o dinheiro, tá no bolso de vocês. Eu sou desse. Eu falei, pitch de venda no final da missa. Eu sou desse. Recados. Já temos o dinheiro, então não dou. É porque isso é tá no cocriável, bolso de né? vocês. Não, A como gente- que você fala? O dinheiro tá o quê? Já temos o dinheiro da obra. Está no bolso Que de vocês. delícia! É isso, Vou falar gente. isso com meus clientes agora. Então, É só colchão vocês pode ser- abrirem É a isso aí, carteira. é isso, E assim, Você faz pitch de vendas e nem tá faço. sabendo. Não sabia que era pitch Vou de te ensinar vendas. umas técnicas pra se Me ensinar ensina Preciso. técnicas de Eu vendas. tenho Qualquer coisa eu vou amigos- lá, tá? Eu sou treinadora de vendas também, eu vou dar uma Eu ajuda lá na preciso venda. passar por também. esses treinos, então. Eu tenho uns amigos que começaram a participar, porque a gente começou a chamar, vamos, que nem eu também já te convidei. E aí Eu eles vou. falaram, nossa, Eu vou. a missa do padre é maravilhosa, É mas o 8 horas. final, É 8 sem o 10. final tu não tem como não se comover, entendeu? No final, claro, padre. Toma, Tá aqui já. eu fui na Qual é o igreja Pix? tinha um tempinho que eu não ia na igreja de Correias. Porque como eu tô em Nogueira, então... E foi a missa de 7º dia da minha sogra lá. Em janeiro, não, em dezembro. Aí eu olhei assim, nossa... QR Code, é QR isso? Code. É code no banco agora. Isso. Pitch de eu venda vi. aqui, tá todo mundo. Aí o meu marido desliga o celular e falou, não, tem que fazer um negocinho. Já tá ali, ó. Achei muito bom. Tem muitas ofertas através do Pix ou ainda não? Oferta não, cantina sim. As pessoas vão comprar o passe na sim. cantina, ela tem Ah, Pix. tá. Até o homem que vende goiaba na porta Da da Pix, subida né? da Rua Recebe Tereza Pix, né? recebe Pix. Goiaba, no carrinho de Não, facilitou mão. muito isso hoje. Muito. Facilitou muito hoje na igreja. O estande de religioso, de imagens, de medalhas, de terços, de crucifixos. É a cantina, é o bazar, porque o que tá fazendo, ajudando bastante a paróquia, assim, as pessoas dão as roupas. Isso aqui, inclusive, ó, não serve mais em você aqui, eu quero essa farm aí também. Bota Essa lá. daqui é da Lip Street. Não, é que no bazar tem. Tem muita coisa boa. Lip Street. Lip Street tá no bazar, mas tem Carmen Steff, tem de Eu tenho carne, Baz- pois é. Que A doninha isso? rica- Ele é a chique. doninha rica lá, ó, Padre um da blazer, botou lá, ostentação. e eu, a R$10 aquele blazer ali, entendeu? Qual é o dia desse bazar, por favor? Flávia, minha prima, ama bazar de igreja. É, porque tem Compra muita um coisa monte de boa, peça. tem muita coisa boa. Minha mãe que diga, né, Famílias padre? boas, assim, Minha dão mãe umas coisas, por trabalhava exemplo, aparelho de jantar que não querem mais, já tá bem velho, eles colocam lá, e isso tem dado uma entrada muito boa. E é o que faz a obra da paróquia acontecer. Que Então, bom. gente, doem mais, Doem, tá? Por favor, de todo coisas coração. da farm, coisas Porque da... quantas coisas da do farm, catálogo da sua Gucci, amiga. Louis Vuitton. Lip Street é a nossa grande... Lip Street É. Lulier. Olha, Aí, tá vendo? agora, Ali. beleza, vai fazer doação, mas vamos fazer uma coisa que a gente não fez. Se inscreva no canal. Curta, Verdade. compartilha, pode conectar com elas. É um canal que você vai ter tudo isso aqui que você está vendo hoje, entretenimento, né, terapia. Vamos divulgar mais a paróquia, né? Vamos divulgar mais a paróquia. Mas olha, curta, se inscreva, pode conectar com a gente está no Instagram também e no canal do YouTube. Pode ir lá, inscreve e compartilha com as pessoas. Tem vários episódios. E isso é Falando tão em legal, pitch de porque... venda. Aí, ó, Ó, é o pitch agora, aí. ó. Agora é o pitch, ó. Dá um CTA, ou seja, sabe o que é CTA Não, também, tô padre? aprendendo muita coisa. Então E vamos vamos lá. lá. CTA se chama Call to Action, ou seja, é uma chamada para ação. Você vê isso praticamente todos os dias nas redes sociais. Clica, compartilha, arrasta para cima, Chama se no inscreva, WhatsApp. É. chama no WhatsApp. Isso é uma Eu chamada gosto para disso, ação. eu gosto disso. Entendeu? Então, é isso Só que não você... sabia os nomes. É, a gente só tá O gatilho mental, né? justamente, Gatilho ó. mental. Útil
existe mais vagas, é o gatilho mental só da escassez. hoje, ó, o curso lá da igreja, só hoje, hein? Só tem 3 vagas, tem 30. Aí as outras... Ó, o gatilho da escassez. É justamente isso. Da antecipação também, né? Que vai acontecer. Quero, por né? gentileza. Semana que vem vai ter a cantina aqui, um algodão doce do Himalaia. Não, sério, outra coisa, tem a cantina, mas também tem você vai comprar lá o pastel, mas você vai ganhar um agradozinho lá, um copinho de suco. Tem muita coisa boa pra fazer. Uma venda casada, né, Paty? Vocês vão na missa, vocês vão ver Vocês vão ver. a potência. Eu vou lá, a prática eu faço tudo, só não sei os nomes. Gente, você fechar isso aqui... Não quer fechar, não tem problema. Fica aqui, a pessoa não tá íntima essa garrafa. Bom, vamos pensar em nos encaminharmos para 70 minutos. Aqui a gente tem um cronômetro que a gente acompanha. Claro que a gente ficaria aqui horas falando. Empreender é isso, resolver, né? Fechar a garrafa no meio do episódio. Vou resolver esse problema. Eu acho que a gente... Fica aqui, garrafa. E eu acho que a gente tá sendo tão bacana. Momento A. Mas ainda não tá nesse momento, não. A gente só tá fazendo uma antecipação do A. Então tá. E esse momento de ter essa abertura e essa troca é muito bacana, né? Em todos os sentidos. E eu fico muito feliz de ver... Eu não sou hoje mais católica, minha origem é católica, né? Minha origem eu sou movida a uma boa missa, eu gosto muito daquela missa que toca meu coração e eu vou assistir a sua missa. Te espero. E vou sim, e eu acredito que eu vá viver isso com você, porque as meninas sabem, eu sou muito emotiva, eu me emociono à toa, mas eu acho que ter essa palavra, né, vinda de tamanha responsabilidade e, como você disse, de acessibilidade, isso é muito bacana. E eu acho que, enquanto mãe de hoje, né, um adolescente de 12 anos, e que é católico, eu fico muito feliz de ver isso. Muito, muito feliz. É a grande responsabilidade de vocês, de mães também, né? O Fred já assistiu a missa dele com você, não foi? Já. Meu já filho. Foi lá? Já. Eu vou também. Eu também vou. Aguarda, hein? Minha filha mora ali na rua, então mesmo que ela... Como se chama sua filha? É Júlia, é a esposa do Rodrigo, que ele trabalhava no material de construção ali na entrada do Carangola. Não saber quem é, não. É porque eles são de outra denominação, né? Entendi. Fala assim bonito, né? Padre, teólogo, filósofo. Doutorando. Não, porque tem uma historinha, rapidinho. 30 segundos. Olha, tem uma vez eu não vou falar eu não vou falar que eu hoje participo da igreja como participava antes, elas sabem. Não é por nada, não. Eu vou à missa, tudo, mas eu participava muito mesmo, muito. Mesmo sendo casamento de segunda união, que o meu é. E eu uma vez assistia sempre o Padre Joãozinho, e uma vez eu aprendi muito com ele uma coisa rápida. Ele foi para a Bahia e ele entrou, foi de avião, pegou um táxi, ia ser de 1 hora e pouquinho. Nessa 1 hora e pouquinho, quando ele entrou aí com hábito, né? Que a gente fala que é o clerical, né? Clésima, clerical. Então, e aí o taxista olhou para ele e falou assim, boa noite, ele, eu sou evangélico. Aí o Padre Joãozinho, eu também sou. Aí ele olhou de novo, eu sou da Assembleia de Deus. Ele falou, eu também sou. E foi repetindo. Eu sou cristão, eu também sou. E foi falando. Aí ele explicou. Cada coisa que ele falava, ele falou, eu creio em Deus, eu sou crente. Ele falou, eu também sou. Aí ele foi explicando cada parte. Eu sou evangélico porque eu acredito nos evangelhos. Eu sou crente porque eu creio em Deus. Sim. Eu também estou da Assembleia de Deus, porque o púlpito, a Assembleia ali, sim, eu estou com a Assembleia. E mostrou. Aí ele falou, mas qual denominação o senhor? Aí ele falou assim, eu sou católico apostólico romano. Aí ele pensou, né? Todos nós somos a mesma coisa. Se crê em Deus, que é cristão, crê em Jesus, e está tudo bem. Então, uma observação que eu faço que as pessoas, nessa crise religiosa do mundo, que é para ver, se você é cristão, você vai acreditar, tanto o catolicismo quanto a pessoa que é não sei, né, antigamente falava muito protestante, o evangélico, vão acreditar no mesmo Cristo. Você é de uma outra religião? Um Deus é o mesmo. E é isso que a gente muitas vezes tem que passar para essa juventude, que eles querem ser cristãos no catolicismo ou fora dele, né, na parte dos evangélicos. Está tudo bem. O importante é fazer o bem. Claro que cada um segue o que quiser.
E eu achei isso, eu nunca mais esqueci. Olha, já deve ter uns 20 e poucos anos essa história do Padre Joãozinho, nunca esqueci disso. Eu achei tão bonita aquela explicação, porque muitas vezes eu estava na porta da minha casa e eu estava conversando com uma pessoa que era evangélica. Aí a pessoa pegava e falava assim: a paz do Senhor, e para mim não, quer dizer, acabou eu, né? Eu que se dane, eu. Aí eu falo, pô, mas por quê? Só porque você não comunga da mesma igreja, você não merece a paz do Senhor, então, né? Aí o Padre Joãozinho me ensinou isso. Isso eu queria deixar uma coisa muito importante, porque quando você aprende até falar da sua religião e você se explicar como que... Eu participo de várias, vou na igreja que a minha filha frequenta e converso com um pastor assim, tranquilo. E é isso que eu acho que a gente tem que plantar dentro da nossa casa, nos nossos grupos de amizade, é isso. A unificação, mais respeito. As diferenças, né? Apesar de que não é a mesma coisa, né? As religiões não são a mesma coisa. Não posso falar. É tudo a mesma coisa? Não, teologicamente não. São doutrinas diferentes, né? Finalidades diferentes. Mas o respeito, sim, sem dúvida. Isso aí. O que falta hoje na nossa era é respeito. Tanto eu respeitar o que não crê, quanto o que crê me respeitar, né? Porque é o que está acontecendo hoje. Acho que todo mundo está levantando suas bandeiras aos gritos. Todo mundo quer ser ouvido, quer ter os seus direitos válidos, mas não há direito, só há direito de uma das partes, né? Está faltando esse respeito. E, sobretudo, nessa área que a gente está, de religião versus ideologia, versus política, versus diferenças sexuais, né? Todas essas comunidades estão surgindo. Assim como eles querem, também tem que respeitar. Isso aí. Todos os âmbitos, né? Eu acho que também é papel nosso de líder de ensinar isso também, como eu ensino os meus fiéis, né? A respeitar as outras doutrinas. Eu, na minha família, tenho todas as denominações religiosas. Eu sou o padre da família. Mas há muito respeito entre nós, graças a Deus. Então, momento CDF. Momento CDF. E é comigo aí. Padre. Se não fosse padre, qual outra profissão? Profissão. Empresária. Eu acho que se eu não fosse padre, eu seria um professor. Já sou, né? Mas eu gosto muito de ensinar. Nasci para ensinar. Ótimo. Gosto. Você sabe o que significa a palavra aluno, né? Sei. É um prefixo de negação, né? E luno é luz. Sem luz. Sem luz, E não é uma pessoa que está no escuro. Ela não tem a luz do conhecimento. Do conhecimento, pois é. Viu? Fiz rapidinho, porque eu fiz uma observação, eu fiz uma rápida. Tempos de quaresma, né? Estamos num momento de preparação. Que mensagem você deixaria aqui para os nossos seguidores? Quaresma, para cristãos católicos, né? Na nossa diferença, é a preparação para a Páscoa. São os 40 dias muito simbólicos, tanto para o povo de Israel, né, quanto para nós católicos. São um período que prepara para um grande evento da história da salvação. Por exemplo, Israel, antes de entrar na Terra Prometida, passa 40 anos a caminho no deserto, né? Elias, 40 dias no Monte Horebe. Jesus, 40 dias no deserto. Então, nós católicos fazemos 40 dias de muita renúncia, de muita privação, de jejum, né? Mas, assim, coisas conscientes, né? E possíveis, né? Abstinências possíveis, nada exagerado, a fim de fazer morrer em nós, né? Por isso a palavra mortificação significa morte, mas fazer matar o velho Adão, o velho homem que todo homem, por causa do pecado original, herda as tendências, o pecado, o vício. Então, a gente quer chegar na Páscoa ressuscitado com Jesus, fazendo morrer em nós o orgulho, a soberba, tudo que é de ruim em todo ser humano. Todo homem tem o seu lado tenebroso, e esse lado tem que morrer. Então, consciente dessa treva em mim, a gente joga bastante luz sobre ela, né? E aí a quaresma é esse período. Então, faça um propósito quaresmal, né? Deixa alguma coisa que você pode, deixa a sua Coca-Cola, diminuir as suas redes sociais, né? Isso é interessante. A internet, aos viciados, claro, né? Porque a gente usa a internet como ferramenta de trabalho, né? E eu proponho isso. Lá na missa, eu fui propor sugestões para que as pessoas... Porque as pessoas querem sugestão, né? De que fazer de abstinência quaresmal. E eu falei, você que gosta muito de videogame, você pode deixar seu videogame. Você que gosta do sextou, a tua cervejinha sexta-feira, você pode deixar. Enfim, tudo para fazer essa penitência, abrir mão de alguma coisa. O homem tem que saber a arte da renúncia, né? E aí teve uma criancinha após a missa. Você vê como as crianças pegam na mensagem.
padre, eu vou deixar bem a minha Nutella por Jesus. Muito fofo, né? Meu Deus, que graça. Ela gosta tanto de comer um pãozinho dela com Nutella, o biscoito com Nutella. Então, por causa de Jesus, porque ela sabe que Jesus está sofrendo, ela vai deixar a Nutella dela. Olha que lindo. Então, é a minha responsabilidade. A sua mensagem foi passada. Foi captada. Né? Então, é isso. Né? Bom, qual a sua visão sobre o sincretismo com a Igreja Católica em relação a outros movimentos? Boa. Eu parto do princípio do respeito. Sincretismo, para mim, é muito delicado, porque sincretismo é mescla, né? E eu não sou muito a favor de mesclar coisas que sejam tão diferentes, porque não se mescla, por exemplo. Não tem como mesclar a doutrina católica e a doutrina espírita, por exemplo, né? São doutrinas muito diferentes, embora há o respeito, mas são finalidades muito diferentes. Tem muita coisa em comum, muita. Mas, por exemplo, o cristianismo, a mensagem da salvação em Cristo Jesus, já não é a do espiritismo, né? Para o espiritismo, Cristo não é Deus. Então, como conciliar essas duas coisas? Não tem como. Então, eu acredito mais que cada um pode respeitar o outro no seu quadrado. Essa é a minha visão particular, tá? Eu tenho família evangélica, eu tenho família espírita, eu tenho família umbandista, eu tenho minha irmã que é esotérica. Eu acredito que não tem como eles mesclar coisas que não se mesclam, né? Como exemplo, óleo e água não tem como. Eu posso botar os dois no ambiente e sacudir, não se mesclam. Eu acho que tem que haver o respeito, tem que haver o diálogo. O que é o diálogo? O diálogo que ele está fazendo aqui, sentar e qual é a tua visão sobre? E a gente pode se unir, se dar as mãos nas diferenças da sociedade. Então, tudo bem que a gente tenha religiões diferentes, mas eu não consigo pensar filosoficamente ou teologicamente em mesclas doutrinais, né? Que eu possa ser, por exemplo, um bandista católico, né? A nossa aproximação é muito maior entre evangélicos e católicos. Tem muito mais coisa que nos separa do que coisa que nos une. Isso é muito legal. Mas, assim, a nossa mensagem é a mesma. Cristo é Salvador, né? Na doutrina evangélica e na doutrina católica. Mas, por exemplo, não tem como mesclar com budismo, por exemplo, né? A mensagem budista, que é uma mensagem muito interessante. Hoje, por exemplo, que está vindo à tona com o advento aí de muitos filósofos nas redes sociais, o estoicismo, né? Tá no auge. Que é uma ideia grega muito interessante, que respondeu uma época, mas hoje está vindo com força, todo mundo querendo ser estoico. Tem jovem tatuando estoicismo, né? Embora nem saiba, às vezes, o significado, que não fez filosofia, mas é muito interessante, mas ainda não é o Cristo. Por mais que falam de autodomínio, mas exclui salvação em Cristo, exclui graça, né? Então, realmente não é a nossa mensagem. O que não significa dizer que eu posso escutar, receber influências né? Mas agora, eu não concordo com o sincretismo. Eu não concordo que o católico, por exemplo, possa ter uma figa pendurada aqui. Porque isso aqui, essa figa, exclui o que eu acredito. Então, nem você precisa de respeitar o meu, nem eu preciso de respeitar você. Acho que cada um na sua casa. Por exemplo, há um tempo atrás, uma mãe, um bandista, veio me procurar querendo batizar a filha dela. Em nenhum momento eu disse não para aquele batismo, porque a criança não tem nada a ver com isso. Mas eu perguntei, fiz uma reflexão com a mãe. Eu falei, mãe, por que você quer batizar sua filha se você tem outra fé? Não, porque lá em casa a tradição batizar, mas você não pode seguir um padrão, só porque é padrão, né? Você tem que saber o porquê. Você crê na tua doutrina espírita? Creio muito. E para mim você está sendo preconceituoso não querendo batizar. Eu falei, não, em nenhum momento eu não falei que não vou batizar. Pelo contrário, né? Eu estou querendo dizer o seguinte, eu batizo, mas a condição para... O que é o batismo? É a porta de entrada para a fé. O batizado, ou a mãe do batizado diz, eu quero entronizar o meu filho na fé em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Não, porque eu sou espírita. Então, por que você está querendo isso aqui? Então, é contraditório. Eu falei, eu só quero que a senhora seja coerente, só isso. Aí ela me chamou de preconceituoso. Eu falei, não, você é incoerente. Aí, para terminar, eu falei assim, você acredita na tua doutrina espírita? Acredito. Te alimenta essa doutrina? Me alimenta. Então, por que você está querendo suplementar na minha fé? Porque isso é um suplemento. Eu só recorro ao suplemento quando a alimentação não é suficiente. Se você está querendo suplementar aqui, é porque você não acredita ser suficiente lá. A sua doutrina espírita é suficiente para você? Muito. Então, permaneça lá. Fica bem lá. Não tem por que você vir na minha casa querer suplementar o que você não acredita. Se você acreditasse, você falasse assim, acredito em Cristo Jesus, acredito que Ele é Salvador e quero que meu filho viva isso. Com todo prazer. Mas a senhora não acredita. Então, eu vou te dar uma coisa que é preciosa, uma coisa que eu te dar aqui, um pedaço de ouro.
você vai jogar essa coisa fora. Entendeu? Então, isso é o sincretismo que as pessoas hoje estão achando que isso é o máximo, e eu acredito que seja um desrespeito ao teu crer, né? Eu acho que a gente pode mesclar cores, né? Amarelo com vermelho da laranja, mas doutrinas excludentes não se mesclam. Então, eu não acredito no secretismo, acredito no respeito e no diálogo. São coisas diferentes, né? Diálogo é ouvir, como eu escuto a minha família, né? Eu sento com a minha irmã e a gente troca muita coisa legal, é gostoso estar junto. Eu amo de paixão minha irmã e a gente é muito cúmplice. Mas ela tem uma doutrina diferente da minha, eu tenho uma doutrina diferente da dela. A gente só não pode mesclar, entendeu? Não tem como, né? Porque na minha doutrina, Cristo é Salvador. E a salvação passa pela via sacramental. Jesus disse, quem quiser ser salvo vai ter que ser batizado. Jesus disse, foi ele que falou. Quem comer a minha carne e meu sangue terá vida eterna. Jesus falou que então para ser salvo, está lá em João 6, tem que comer a carne dele, tem que beber o sangue dele. Eu acredito nisso. Mas na outra doutrina, não existe salvação. Então como é que eu mesclo isso? É como que eu estou desdizendo, eu vou ter que negar o que Jesus falou uma hora, entendeu? Então eu não acredito em sincretismo. Eu acredito em escuta, diálogo. Eu acredito que as religiões podem se sentarem juntas e a gente pode se dar as mãos. Eu ia te perguntar justamente isso, mas Acredito. fora para não ficar né, extenso, mas assim... Acredito e a gente tem que fazer isso. Existem movimentos, eu acho isso lindo, né? Existem movimentos de líderes que comungam, né? Então, como se fôssemos aqui, você é católico, eu espírita, ela, né? E aí existe até um consenso, uma troca, uma ideia. Eu acho isso... Não, isso é diálogo, justamente. não é sincretismo. Não sincretismo, não. Eu digo isso. Diálogo. Né? Sabe? De ter esse diálogo e tal. Existem movimentos assim, né? De pessoas que vão conversar juntos, dos líderes. Não, isso é maravilhoso, né? e é grandes preciso líderes hoje e isso. representantes. João Paulo II fez muito isso, Bento XVI. Francisco faz muito isso. De sentar e ouvir, de abraçar você, né? Realmente, a doutrina não tem como, porque eles não acreditam na nossa doutrina, nem nós na deles. Mas de esse diálogo, essa troca, essa escuta, aprendizado também sobre a visão que o outro tem. Eu gosto muito de ouvir outras religiões para ver por que ele acredita, por que o budista acredita nisso. Que legal, o que o Buda disse, né? Então, é legal essa troca, né? Porque a gente é humano e a gente troca tudo, né? A gente tem que trocar experiência. Eu aqui estou aprendendo bastante coisa de empreendedorismo com vocês. E são as conexões. São as conexões. Eu acho que o mundo precisa disso. As religiões precisam se dar as mãos, a gente precisa caminhar com uma mesma finalidade, salvar o homem, né? Mesmo eu acreditando, você acreditando que o Flamengo é o melhor time, eu acreditando que o melhor time é o Fluminense, por exemplo. A gente acredita em coisas diferentes. Mas o que a gente faz pelo homem? Eu acho que é isso que está precisando. Essa união em si. Inclusive não crentes. Ou seja, os que não creem, os ateus, que acreditam na ciência, acreditam no universo. Tudo bem, vamos fazer uma coisa pelo homem juntos, né? Por exemplo, agora, e por isso, né, de Deus pode tirar um bem de um mal. Essa tragédia que aconteceu em Petrópolis, todas as tragédias, fez com que todos nós nos misturássemos. Lá no meu salão, na tragédia lá, estava lá o evangélico trazendo o fardo de não sei o quê, porque a Igreja Católica em Petrópolis, né, nós distribuímos mais ou menos 11 toneladas de alimento, né? Então, tava todo mundo junto ali. Tava o macumbeiro, tava não sei o quê, tava o budista, tava o ateu. Eu não acredito em nada, mas eu estou aqui ajudando, porque é a caridade. Ótimo. Era o bem comum, né? Comum, o homem. Nem ele estava querendo afrontar a minha fé, porque ele estava ali na minha casa, e nem eu estava querendo afrontar a fé dele. Então, eu acredito em diálogo. Ali estava acontecendo um diálogo maravilhoso, mas não estava acontecendo secretismo. Sim, não. Entendeu? Mas o diálogo é necessário. É necessário. A gente precisa... parar de brigar, baixar as armas, em todos os sentidos, porque eu também acho um absurdo essa ideia de católico, de ficar entrando nas redes sociais acusando todo mundo. Essa briga é desnecessária, as redes sociais aguçaram isso, né? Essa agressão que todas as pessoas estão tendo aí, né? Absurda. Mas eu acredito e apelo muito para esse diálogo. A filosofia me fez mais inteligente a ponto de entrar numa universidade, fui professor universitário, e escutar todo mundo. Inclusive, teve um carinho uma vez enquanto eu estava dando aula, né, de imagina, Aristóteles, falando do mundo ocidental, quanto ele influencia. Aí, alguma pergunta aqui sobre Aristóteles? Levantou aquele carinha lá atrás, todo cheio de ideologia, forma de vestir, agressivo, né? Porque a culpa são de vocês, religiosos, ele me xingou, e eu, olhando para ele com tanta compaixão, depois que ele insultou tanto, eu falei assim...
tudo bem, meu filho. Que bom que você tem essa visão sobre qualquer coisa. Mas aqui eu sou professor de filosofia, eu não sou padre. Depois lá fora a gente conversa sobre isso. A minha pergunta é sobre Aristóteles. Vamos voltar para Aristóteles? Ótimo. Então, hoje as pessoas querem agredir, né? Por tudo. E às vezes nem sabe qual é o motivo real. Né? É o rebelde sem causa. Não tem fundamento nenhum para falar. Lamentável. Adoramos. Muito bom estar com vocês. Que se repita, viu? Com certeza. Também gostamos muito. Já tô... Vamos marcar o próximo? Vamos. Parte 2, 3. Pois eu vou aqui agradecer, mas as meninas, né, principalmente a Dani, que trouxe o Padre Alan, que tem essa proximidade. O meu agradecimento não é em nome do podcast, é enquanto ser humano. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você sabe também o porquê. Obrigado. Eu quero agradecer imensamente a participação. Desde que eu falei com ele a primeira vez, ele, não, vamos, me sinto lisonjeado. E é isso, o Padre Alan é um exemplo para nós. Ele ajuda a edificar a minha casa. Meus filhos hoje... Não chora não, então vou ficar emocionada. Não, eu tô segurando. Meus filhos hoje prestam atenção, fazem desde a quaresma do ano passado, fomos na missa, né, de quarta-feira de cinza, eles fizeram o propósito deles, né, uma criança de 11 anos fazer o propósito, uma criança de 9 anos fazer, então, assim, eu só tenho a agradecer. Bonito isso, né? Que cada dia mais Deus abençoe essa vocação tão linda, Padre Alan. Amém, muito obrigado. Obrigado, Carla. Padre, eu tenho que agradecer, mas agradecer antes de vir aqui, pela acolhida, pela minha avó, pela minha mãe, né? Saudade das duas, Dona Gilda, sua avó. Manda um beijo para elas, viu? Não, pode deixar. E fico feliz, né? Como falei, o padre vai no podcast, ela escutou isso num dia e depois ela veio me perguntar se já tinha acontecido alguma coisa assim. Quer dizer, como já mostrou minha foto lá no já foi lá pegando 96 anos. Olha, será que ela vai querer fazer uma festa com o motivo do Padre Alan? Vamos fazer. Não, mas aí vai ter muito padre com ciúme, né? Porque padre, ela gosta de todos os padres da paróquia. Mas, enfim, eu quero agradecer também, porque foi uma honra mesmo receber você aqui. Quanta coisa que a gente aprende. Honra minha. Quantas coisas fez eu relembrar também. Isso é muito bom, porque a gente não sabe tudo, mas também o que sabe pode uma pessoa vir e relembrar. Eu agradeço muito mesmo. Que Deus abençoe sua vida, o seu sacerdócio, amém, a sua paróquia, os jovens da sua paróquia, que são o futuro, né? São o futuro da nossa cidade, né? Nação, que podem ir para o mundo, né? Estão aqui, mas pode estudar e pode ir para o outro e ajudar o mundo. Como eu também fui um jovem um dia e alguém acreditou em mim, né? E parabéns pelo seu trabalho, pelo seu amor. Obrigado. Parabéns mesmo. E olha, desejo tudo de bom para sua família. Amém. A recuperação do seu pai, que Deus está com ele, vai dar tudo certo. Amém. Amém. Bom, Deus abençoe. Amém. É isso aí. Te vejo 10 horas domingo na missa. Em breve. E que horas que é a missa lá no domingo? Tem às 10 no Divino. Ah, tá aí aquela do lado da Alborg ali. Ah, sei. Que é bonita aquela igreja, né? Foi reformada, né? Ela estava bem caidinha, é verdade. Ali do padre fez o vitral da igreja. Olha, o vitral também, viu? Mas e no São Sebastião ali, que horas? São Sebastião tem sábado, 18h30 e domingo, 8 da manhã. Mas São Sebastião do Carangola, né? Carangola, porque tem o bairro São outro. Sebastião, tá, gente? Indaiá, né? Justamente. Indaiá. Também trabalhei lá. Gosto muito de lá. E a Dani conheceu ela lá? Não, que tu é do Taquara, né? Não, eu conheci o padre no Alto da Serra. Eu Serra. trabalhei no Santo Antônio. Serra. Como vigário lá. Isso mesmo. Que legal. Pandemia, né? Pandemia. Maravilhoso. São conexões. É isso aí. Isso aí. Pessoal, muito obrigada. Aliás, Padre Alan, rede social você tem? Tenho. Então, por favor. Por favor. Oxi, Padre para seguir. Não sei se estou como padre, por extenso, ou se está PE. Alan Rodrigues. Alan com um L só? Isso. E com N de navio. Isso aí. E tem o da paróquia também, né, pai? Isso, paróquia São Sebastião do Carangola. Segue a gente lá. Tem as homilias, tem as reflexões. Tem pastel no final Eu acho que tem memes. Tem... que legal. Tá Padre Alan mesmo. Tá Padre Alan. Perfeito. Desde o áudio. Meu nome é Padre Alan. É isso aí, então é isso.
Pessoal, muito obrigada pela presença. Sigam o Padre Alan e também a paróquia. E sigam o Pode Conectar com Elas, como a Carlinha, né, falou. Se inscrevam no canal, no YouTube, porque o nosso objetivo é fazer realmente o nosso programa essa extensão. Independente de religião, de cultura, de tudo, a gente quer realmente mostrar as conexões. Com a base no empreendedorismo, com a base, né, em todas as conexões que existem. E esse ano só está começando, não é isso, meninas? Só isso aí. Padre Alan, obrigada. Deus abençoe, Amém. todos Amém. vocês. Amém. Deus abençoe essa bagunça. Amém. Que delícia. Essa resenha. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.